O Brasil e a China estão atingindo seu melhor período de relações comerciais da história. O país asiático promete investir 53 bilhões de dólares no Brasil. Eu sou Luciene Miranda com o São Paulo Direct, da Dukascop TV. Eu vou conversar com Charles Tang, presidente da Câmara do Comércio e Indústria Brasil-China. Você poderia falar sobre a última visita das autoridades chinesas ao Brasil? A visita do premier Li Keqiang ao Brasil deixou uma enorme marca na opinião pública no Brasil. O Brasil precisa de investimentos e o premier Li Keqiang prometeu 53 bilhões de dólares em investimentos no Brasil, incluindo uma estrada de ferro transcontinental, que vai conectar o Atlântico ao Pacífico, que começa no Porto do Açu, no Rio de Janeiro, e chega até o Peru. Eu acho que, nesse momento da história do Brasil, que está passando por dificuldades econômicas, e a Empresa Nacional Brasileira de Petróleo passou por dificuldades e crises, esse é um enorme impulso à esperança e confiança no país. Nós estamos falando sobre investimentos imensos em infraestrutura, que o Brasil precisa desesperadamente. A maioria dos países da América Latina precisa desses investimentos. A China tem, por muitos anos, tentado conquistar a confiança da América Latina e do Caribe, com comércio e investimentos muito necessários. Estamos falando sobre o Bank of Communications, comprar um banco no Brasil. Na semana retrasada, a nossa Câmara promoveu a assinatura de um MOU por uma das maiores companhias de TI da China, que irá estabelecer uma fábrica de alta tecnologia de manufatura no Brasil e irá comprar uma empresa brasileira. Nós trouxemos um grande grupo chinês ao Brasil para comprar uma empresa que tem 6 bilhões de dólares em contratos com a Companhia Brasileira de Petróleo. E através dessa compra, a empresa poderá concluir a obra que estão fazendo para a Petrobras. Estamos falando de ferrovias, metrô, etc. Eu acho que é muito importante que a América Latina observe o exemplo de sucesso da China na África. Os antigos senhores coloniais da África sugaram as riquezas do local e deixaram o continente perdido por muitas décadas. Até que a China começou a investir intensamente na África e trouxe esperança ao continente. Se você analisar as estatísticas, as maiores taxas de crescimento são de meia dúzia de países africanos onde a China investiu intensamente nos últimos 5 anos. A China ajudou a retirar 690 milhões de chineses da pobreza, através de seu crescimento econômico, consumo e importações. Ela ajudou o governo do presidente Lula a realizar a inclusão social de 40 milhões de brasileiros que não tinham água, eletricidade, alimento e, é claro, centenas de milhões de africanos foram retirados da pobreza. Essa foi uma enorme contribuição para o mundo. E como sabemos, a China é a locomotiva da economia mundial nos dias de hoje. Com a construção e inauguração do AIIB, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, e também o novo Banco de Desenvolvimento anunciado pelos líderes dos países do BRIC em Fortaleza no ano passado, essas entidades irão ajudar a trazer enormes recursos para toda a América Latina e Caribe.
É claro, o Brasil é a maior economia e o maior país da América Latina e será um dos principais beneficiários dessas medidas. E as relações entre os dois países no que diz respeito à indústria aeroespacial? Nossa Câmara ajudou a Embraer a estabelecer uma fábrica na China, em Harbin, uma joint venture na época, com a AVIC 2. E o primeiro-ministro Li Keqiang anunciou a compra de várias aeronaves da Embraer para as companhias aéreas chinesas. Você pode falar sobre o embargo da China à carne bovina brasileira, que terminou recentemente? Mais uma boa notícia para o Brasil. O premier Li Keqiang também anunciou a remoção do embargo. Em várias áreas do Brasil, há carne bovina brasileira exportada diretamente para a China. E isso, é claro, é mais uma boa notícia para impulsionar a confiança na economia brasileira. Quando esses investimentos chineses terão início aqui no Brasil? Eu acho que alguns desses investimentos terão início imediatamente e outros já começaram. Por exemplo, o Bank of Communications anunciou que está comprando um banco no Brasil. Há 2 anos, o China Construction Bank comprou outro banco no Brasil. Ano passado, nós levamos um investimento de 2,5 bilhões de reais ao Mato Grosso do Sul, a uma pequena cidade chamada Maracaju. Na verdade, eu fui com o governador Puccinelli e o prefeito de Maracaju à China para eles assinarem o MOU. E isso foi feito por uma empresa estatal de biotecnologia. E o Brasil precisa tanto do investimento quanto da tecnologia. Da mesma forma que trouxemos essa empresa de alta tecnologia de TI para construir sua fábrica no Brasil. O Brasil precisa da tecnologia e do investimento. Nós também estamos trazendo grupos chineses para investir em usinas de energia hidrelétrica e ferrovias. Nós estamos conversando com empresas brasileiras sobre ferrovias, rodovias, portos e aeroportos. Há muita coisa a ser feita no Brasil, porque o Brasil não tem um alto nível de economias internas. Ele precisa de capital estrangeiro. O único país do mundo hoje em dia que tem tanto a disponibilidade de fundos quanto o desejo de investir no Brasil é a China. Charles Tang, muito obrigada pela participação. É sempre um prazer conversar com você. Obrigado por me convidar. Obrigada. Luciane Miranda para o São Paulo Direct, da Ducascope TV.